Bom dia, queridos irmãos. Neste sábado, dia 23 de julho, ordenação sacerdotal do Divan. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Os presentes de Maria nunca terminam. Neste sábado, que segue a festa de Nossa Senhora do Carmo, teremos o primeiro sacerdote da Missão Belém. Acompanhemos na oração. Hoje e amanhã meditaremos as leituras da missa de ordenação do Divan, para estar em comunhão com ele. Na primeira leitura do domingo, a palavra de Deus está impregnada de intercessão. Abraão, com típica sabedoria oriental, intercede pelos poucos justos da cidade, e o Evangelho nos ensina a confiança no nosso Pai querido. Para interceder, é necessário que o outro viva dentro do meu coração, que eu o ame como a mim mesmo, que seja a ponte entre ele e Deus, como será Divan. Do livro do Gênesis. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltarem 5, destruirás por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se forem só 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se não houver mais do que 30 justos? Ele respondeu: também não o farei se encontrar somente 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver apenas 20 justos? Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão disse: que meu senhor não se irrite se falar só mais uma vez. E se houver apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, Deus hoje nos doa essa leitura para entender profundamente o grande dom da ordenação que hoje vai acontecer aqui em Belém do Pará, norte do Brasil, às 16 horas brasileiras. O sacerdote é, antes de mais nada, uma grande ponte, um pontifex, como se falava no latim, uma grande ponte entre Deus e o homem. Frequentemente, irmãos, o ser humano está tão ferido, tão arrebentado, preso pelos vícios, que não consegue levantar a cabeça e olhar para Deus. Bem que Deus queria falar face a face com ele, mas o homem foge da face de Deus. O homem cobre o rosto e, como um porco, fica chafurdando e rolando no lodo que o rebaixa. Por isso, Deus manda os seus enviados, que nada mais são que um raio da sua misericórdia. São o próprio amor misericordioso de Deus
que se faz próximo dos arrebentados, dos lascados, dos feridos pelos vícios que deturpam a imagem de Deus em nós. A leitura de hoje nos mostra Abraão com seu desejo de salvar a cidade inteira. Ele bem sabia que era a cidade dos vícios, das baixarias, mais ou menos como o nosso mundão de hoje. Mas naquela cidade havia pessoas que ele amava e assim começa a intercessão. Se houver 50 justos, se houver 45, se houver 40 justos, se houver 30, se houver 20, se houver somente 10 justos. Você percebe que Abraão é uma autêntica ponte de misericórdia que tenta salvar a cidade? Irmãos, a mesma coisa será para o nosso divã, constituído ponte de misericórdia entre Deus e os homens, com os potentes meios que são os sacramentos, com a confissão, com a Eucaristia e todos os outros. O sacerdote divã religará os homens a Deus, criará a verdadeira religião, que significa ligar de novo, reconduzirá a Deus seus filhos rebeldes e feridos, milhares de filhos pródigos. Porquanto um homem se encontre longe de Deus, divã será Deus para ele. O alcançará no lugar mais longe, no buraco mais fundo, onde ele caiu, e o procurará como uma ovelha perdida e desgarrada, e o reconduzirá ao redil. Irmãos, sabemos muito bem que uma verdadeira confissão recupera mais do que 20 anos de cadeia. E esse poder se encontra agora nas mãos consagradas do divã. Ele é constituído, ou seja, criado, porque se trata mesmo de uma nova criação, como ponte de graça entre Deus e os homens. E graças a ele, os homens reviverão, ressuscitarão. Ele formará e apacentará o povo de Deus. Queridos irmãos, sabemos que de uma certa forma, o sacerdócio é um dom que alcança todos nós. Existe o sacerdócio ministerial, que é esse mesmo que divã vai receber hoje, e existe o sacerdócio régio, ou seja, o sacerdócio de todo o povo de Deus. O seu sacerdócio, isso mesmo, o teu sacerdócio, você que está escutando esse diário, porque você também tem o dom de ser uma ponte entre Deus e o povo perdido. Toda vez que você convida e convence um irmão afastado a participar de um retiro, o aproxima de Deus, você está exercendo o sacerdócio dos fiéis. Hoje, porém, vamos acolher esse dom especialíssimo, sacramental, criacional, que divã vai receber e que será um dom para revitalizar o sacerdócio de todos nós. E agora vamos reler novamente o trecho de hoje para tomarmos consciência do que é ser pontes entre Deus e os homens. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor.
eu que sou pó e cinza? Se dos 50 justos faltarem 5, destruirás por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu-lhe: Não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: E se forem só 40? Ele respondeu: Por causa dos 40 não a destruirei. Abraão tornou a insistir: Não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se não houver mais do que 30 justos? Ele respondeu: Também não o farei se encontrar somente 30. Tornou Abraão a insistir: Já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver apenas 20 justos? Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. E Abraão disse: Que meu senhor não se irrite se falar só mais uma vez. E se houver apenas 10? Ele respondeu: Por causa dos 10 não a destruirei. Podemos agora anotar as frases que mais nos atingiram para preparar o nosso propósito. Agora estamos prontos para tirar o nosso propósito que norteia o nosso dia. Vamos refletir mais um minutinho como poderemos colocar em prática esse propósito? Vamos viver junto a Divã
este grande dom. Paz e alegria a todos. Divan, primeiro sacerdote da Missão Belém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Maria. Paz e alegria a todos. Se a solidão for demais e em teu coração não sentires a paz, eu quero estar bem perto como alguém que torce por teu bem, como ponte sobre as águas turvas, has de me encontrar, como ponte sobre as águas turvas, has de me encontrar. Se a luz que tens se apagar e a escuridão, meu Pai, ofuscar teu olhar, verei a luz nas trevas do coração, com a mão na tua mão, como ponte sobre as águas turvas, has de me encontrar, como ponte sobre as águas turvas, has de me encontrar. Vamos navegar, navegar em busca de um lugar para a gente sonhar. Somos iguais, eu já sonhei também com esta mesma paz. E se acaso precisares de alguém, has de